No vídeo de hoje eu vou te dizer por que o Fluminense precisa se preocupar dentro e fora de campo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu te digo tudo. O Fluminense enfrenta o Olímpia nesta quinta-feira às 21h30 no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, com transmissão da ESPN e do Star Plus. O Fluminense fez uma vitória boa por 2-0 no Maracanã, poderia ter sido maior, poderia ser um 3 ou 4-0, que praticamente garantiria a classificação já no primeiro jogo, a despeito do que fez o Palmeiras contra o Deportivo Pereira, mas ficou no 2-0, que é um bom resultado, mas não é definitivo. O Fluminense precisa se preocupar muito dentro de campo, porque Arce, embora seja um técnico ainda sem um grande histórico no futebol, é um cara que entende e saca muito de futebol e certamente vai aprontar alguma armadilha para o time do Fernando Diniz, ou vai tentar armar alguma armadilha para o Fernando Diniz. É preciso lembrar que o time paraguaio é muito bom no jogo aéreo. Só ver os gols do Olímpia contra o Flamengo, os 3 gols no Defensores del Chaco, os 3 gols de cabeça. Então deve ser uma jogada que o Arce vai utilizar muito contra o Fluminense também. Então nossos zagueiros, nossos volantes, nossos laterais e o Fábio precisam estar muito atentos. Se for bola parada, a volta do Keno, a volta do Cano são muito importantes, deixando áreas mais para puxar o contra-ataque, mas vai ser muito importante essa atenção com a bola aérea da equipe do Olímpia, que é muito forte, repito, tendo feito 3 gols na virada contra o Flamengo no Defensores del Chaco. Por outro lado, o Fernando Diniz também certamente está preparando a sua estratégia com base nos jogos do Olímpia pela Libertadores, porque pelo Campeonato Paraguaio o Olímpia tem jogado com o time reserva, inclusive venceu na última rodada com o time reserva, da mesma maneira que o Fluminense jogou com o time reserva e até com alguns reservas dos reservas, como é o caso do João Neto, que inclusive fez o gol, que seria o gol da vitória, não fosse o gol do Atlético Paranaense no finalzinho. Acredito que o Diniz deva manter um time que joga normalmente, com a volta do Lima ao meio-campo, que acho, ao meu ver, é um grande erro. Eu ficaria com o Martinelli para poder fazer essa marcação forte, ou manter o time que jogou no Maracanã, com o John Kennedy e o Cano jogando para cima do Olímpia, mesmo na casa deles. Eles vão precisar sair, o contra-ataque vai ser nosso e a gente pode se aproveitar muito disso no jogo desta quinta-feira no Paraguai. O Fluminense também precisa se preocupar fora de campo. As declarações do presidente do Olímpia, com todo o respaldo da Paraguai, a Conmebol, são muito preocupantes, dizendo em olho por olho, dente por dente, fazer com eles o que fizeram conosco, pegando a linha que o Arce falou de fazer o Fluminense sofrer no Defensores del Chaco, como o Olímpia sofreu no Maracanã, só que o Arce falou isso dentro de campo, com estratégia de jogo, fazer o Fluminense sofrer dentro de campo, com um jogo bem jogado do Olímpia. Já o presidente do Olímpia, no maior exemplo de mau caratismo, fala em devolver a imbecilidade, a estupidez de alguns torcedores do Fluminense que foram à frente do hotel onde estavam hospedados os jogadores do Olímpia e fizeram o foguetório de madrugada. É uma grande besteira, uma grande burrada, sobretudo quando se tem logo após o jogo fora de casa. Essa gente não se emenda, é o mesmo tipo de gente que jogou pedra no ônibus Botafogo, quando o Botafogo foi para a Argentina para o jogo contra o Defensa e Justiça. Essa mesma gente que vai dar apoio e acaba invadindo o CT, é essa mesma gente que precisa ser banida do futebol e alguns deles banidos da sociedade. De toda forma, nada justifica o presidente do Olímpia incitar esse tipo de atitude dos seus torcedores, porque isso pode extrapolar ao simplesmente soltar fogos do que já é abjeto. Pode incitar uma violência dentro e fora do Defensores del Chaco. Então, por isso, o Fluminense deve se reforçar. O presidente Mário Bittencourt não pode fraquejar, como tem fraquejado na defesa institucional, pois o Fluminense é roubado o jogo sim e o outro também. Ele não pode fraquejar, ele tem que convocar as forças de segurança do Paraguai, convocar o governo do paraguaio para que seja dada toda a segurança a torcedores e ao time do Fluminense, dentro e fora do Defensores del Chaco. No mais, é entrar em campo nessa quinta-feira às 9h30, como eu disse, com transmissão da ESPN e do Star Plus,
e ganhar o jogo do Olímpia. O time do Olímpia é fraco, o Olímpia tem uma super tradição, o Olímpia nos eliminou 2 vezes, uma em 2013, quando o Abel disse a burrada de que o 0-0 era melhor que 2-1, e ano passado, novamente com o Abel Braga, né, quando vencemos por 3-1 no Engenhão e fizemos uma partida absolutamente patética no Defensores del Chaco, perdendo por 2-0 e depois perdendo nos pênaltis. A torcida evidentemente não culpou o Abel Braga, culpou o Gabriel Teixeira que perdeu um gol, mas perde o gol quem tá lá. Né? Agora as burradas, fazer o time jogar de maneira covarde, aí é outra história. Então é vencer amanhã, né, garantir a classificação, vencer nessa quinta-feira, 21h30 no Defensores del Chaco e ir para a semifinal contra o Inter, que vem crescendo muito de produção, se classificou ontem ao bater o Bolívar lá em Porto Alegre. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.